Faz Sentido, com Fabiana Sparrenberger e convidados. Você sabe como gerenciar a sua vida com excelência? É esse o questionamento de hoje, do Faz Sentido, começando agora na CDN, na nossa TV Diário e no YouTube do Diário. E as perguntas são: a quem você segue? Que características, qual é o perfil das pessoas que te influenciam? Para conversarmos a respeito desses e outros assuntos, comigo aqui hoje o psicólogo Luiz Balbi, que já esteve conosco aqui falando sobre a relação, a importância dos exercícios físicos e a saúde mental, né? A associação e a importância. E hoje, o Luiz, que é também, que estuda e que tem uma larga experiência em gestão, né, na gestão da gestão de alta performance, ele vai trazer um pouquinho para nós dessa vivência, dessa experiência. E primeiro, Luiz, eu queria que tu contasse um pouquinho para a gente a tua trajetória nessa área. Claro, Fabiana. Bom, como você falou, sou formado em psicologia, mas é até uma brincadeira que eu usei ao longo da faculdade inteira, que eu estava fazendo psicologia só porque eu não tinha outra opção, porque o que eu queria mesmo era gestão. E no fim, no meio do curso, eu fui vendo como essas duas áreas, elas são muito imbricadas, elas estão muito relacionadas, né? Porque se você gerencia alguma coisa, essa alguma coisa depende de pessoas. Se você se conhece, você tem muito mais facilidade em liderar e desempenhar uma gestão de alta performance. O autoconhecimento, ele é crucial. Então, enquanto eu estava fazendo a faculdade de psicologia, eu também estava no Exército, eu era oficial do Exército. E já no Exército, eu já tinha uma função de comando desde muito cedo. E em dado momento, além dessa função de comando, ela ter sido progredida, eu assumi uma unidade maior, eu também assumi o escritório de gestão daquela unidade. Então, eu acabei trabalhando na liderança, na gestão e na psicologia. Isso durante vários anos, né? Uhum. E, bom, basicamente, minha faculdade inteira ela foi focada na gestão. Eu brincava que a última coisa que eu fazia era clínica, apesar de hoje eu ter uma clínica. Mas eu sempre tive muito prazer em trabalhar com gestão. Então, logo cedo, ainda na faculdade, eu comecei a me interessar por excelência na gestão, pelos modelos de excelência na gestão. Fiz curso, fui avaliador, fui certificador de prêmio. Então, eu tenho uma grande trajetória muito maior na parte de gestão e de liderança do que efetivamente na área da psicologia. Né? Tanto que meus MBAs, os 3 MBAs, 2 que eu estou concluindo agora e um que eu já concluí, todos são em gestão. Não teve um na área clínica. E quando a gente fala em liderança e em gestão, gente, obviamente, em situações de cargos, de posições, mas muito mais do que isso, né, Luiz? Quando a gente fala em liderança, a gente fala em liderar a nós mesmos, né, gerenciar as nossas vidas, e é por isso que nós perguntamos, vamos direto para a enquete, Luiz, para entender como é que as pessoas estão gerenciando a sua vida. Perguntamos lá no Instagram do Diário e a participação que sempre ajuda a nortear as nossas discussões aqui, essa interação que faz tudo acontecer de uma forma que a gente consiga associar mais a nossa prática do dia a dia. Perguntamos: você gerencia a sua vida com excelência? Sim, 40%, e não 60%. Dá para dizer, Luiz, que está dividida a coisa. Muita gente satisfeita aí, porque a pergunta era: gerencia a sua vida com excelência, né? Não é de qualquer jeito. E eu achei interessante essa pergunta, e ainda mais o posicionamento das pessoas, porque considerando que são pessoas, dos 40% que marcaram sim, se você considerar o que seria excelência, desses 40%, alguns não entenderam o conceito de excelência. O que é excelência, então? Baixaria muito esse percentual aí, tu achas? Não, acho que não baixaria. Eu acho que, inclusive, os do não passariam por sim. O que é excelência, então? O que é gerenciar a vida com excelência? Quando você pensa em excelência, você está pensando no atingimento de um resultado, né? Qual resultado? Quando você pensa um resultado ou uma métrica teórica ou aplicável a tudo, ela não existe. Agora, antes de entrar, a gente estava falando do Napoleão Hill. Num dos capítulos daquele livro, ele fala assim, ele vem falando sobre triunfo, o que é triunfar. E ele Lei do Triunfo é o nome do livro. Exato, muito bom. Até a 10ª lição, ele refere triunfo como aspecto monetário.
Na 11ª lição, que é pensar com exatidão, ele fala assim, beleza, vocês já chegaram até aqui, então você já tem maturidade para entender que é qualquer coisa. Você pode considerar triunfo qualquer coisa. Você quer ser um bom pai, você vai triunfar como um bom pai. Você quer ser um bom marido, ser um bom marido é um triunfo. Então, triunfo não está relacionado a financeiro. Quando fala, você gerencia sua vida com excelência, qual é o conceito de excelência para aquela pessoa? Ela pode não ter o cargo que ela quer, o salário que ela quer, mas nas outras áreas ela é perfeita. Consegue equilibrar, talvez, o trabalho, família, né? Que esse é sempre um grande desafio. Então, vai considerar que gerencia a vida com excelência. Desses não, tem vários que foram hipercríticos ao avaliar que não gerenciou a vida com excelência. Por isso que talvez balanceasse um pouco mais até. Certo. Só para mostrar, vamos mostrar eu com os meus livrinhos, né? Fernando Barcelos na técnica, e o livro que orienta aqui, que embasa, né? Que embasa a nossa conversa, é o Líder 360 Graus. Como desenvolver seu poder de influência a partir de qualquer ponto da estrutura corporativa, de John Maxwell. Tem mais de 12 milhões de livros vendidos. E a gente vai falar sobre a liderança de uma forma ampla. Na segunda questão, trouxemos para o nosso público o que é um bom líder? Quem é um bom líder no trabalho e na vida? E nos ajudaram no seguinte sentido. É bom líder no trabalho e na vida quem? Foca na solução e não nos problemas. 42%. É um bom líder no trabalho e na vida quem gerencia bem os próprios desafios. 32%. E é bom líder no trabalho e na vida quem é exemplo porque faz aquilo que diz. 25%. Eu acredito que bom líder é quem tem tudo isso aí, né, Exato. Luiz? Tanto que mas a gente né? pediu para as pessoas apontarem uma das questões, mas obviamente aí são todas. Se você considerar um líder como alguém que influencia as pessoas e que tem uma certa relevância para aquele grupo de pessoas, tendo um cargo ou não tendo um cargo, dificilmente você vai se espelhar ou vai admirar uma pessoa que não resolve bem os problemas. O que só traz os problemas, você vai lembrar aí de inúmeras pessoas, lá vem ele me trazendo um problema, né? E não é só no trabalho, na família, ou se me ligou é porque tá querendo alguma coisa, vai pedir alguma coisa, vai pedir ajuda em algum sentido. Aquele, oi, como é que tu tá no WhatsApp? Já sabe que vem alguma coisa. Que só vem quando tem problema. Gerenciar bem os próprios desafios, né? Se você esbarrar num desafio e travar, quem é que vai olhar para você e dizer, nossa, eu queria ser igual àquela pessoa, eu queria seguir aquela pessoa? Ou ser um exemplo, né? Dificilmente tu vai seguir alguém que diz uma coisa, mas faz outra. Por isso que a gente diz muito dos pais, né, gente? Sempre falamos isso, vários programas também aqui, sobre maternidade, paternidade, mais do que a gente dizer é fazer, né? E para criança e para adolescente o exemplo. E também funciona em qualquer fase da vida, em qualquer posição que a pessoa ocupe. Sim, exatamente. Também nesse sentido perguntamos, esse papo de liderança é para quem tem cargo de chefe? 12%. Esse papo de liderança é para quem quer mandar em tudo e em todos? 3%. E 84% assinalaram que esse papo de liderança é para quem quer gerenciar bem a própria vida. E, Luiz, quem gerencia bem a própria vida tem mais chance de ser um bom líder em caso de posição, de cargo? Em todos os aspectos. Apesar da enquete ter dado só 12% de quem tem cargo de chefe, você que trabalha também com desenvolvimento de líderes, você deve perceber que, apesar disso, ainda assim, quando você está numa organização e você está falando sobre liderança, é unânime a associação com cargo. Né? Às vezes você vai fazer uma entrevista de seleção, uma pesquisa e perguntar como você é como líder. Normalmente a pessoa responde, não, ainda não tive a oportunidade. Como oportunidade sendo assumir um cargo de liderança. Então, apesar de todos os pesares, ainda hoje isso está muito relacionado. Eu vou ser um líder quando eu tiver um cargo de liderança. E na realidade, se você for para pensar, eu vou treinar para uma corrida quando der a largada? Não faz sentido. Não faz sentido. Não faz o menor sentido. Você já tem que se preparar como um líder 360 graus para quando você tiver um cargo, aí sim você ser um bom líder e responsável daquele cargo. Caso contrário... o autor, o John, fala muito nesse sentido, que não é mirar no objetivo final. Então eu vou ver, eu quero chegar a tal cargo e aí o conhecimento técnico que eu preciso daquele cargo é isso que eu tenho que desenvolver.
E a pessoa, muitas vezes, deixa de apostar naquilo que realmente precisa, que é o crescimento, o desenvolvimento pessoal. Quer dizer, quais são as habilidades que eu vou precisar para desempenhar aquele cargo que vão me ajudar ou que vão me levar até ele. A gente geralmente foca no conhecimento técnico, que é aquele que a gente costuma falar, né, Luiz? O conhecimento técnico, ele até pode nos garantir uma vaga almejada e tal, mas depois que a gente está dentro da empresa, depois que a gente está vivenciando, não é ele que costuma gerar um desligamento, uma demissão. São justamente as habilidades comportamentais que eram necessárias e que não foram desenvolvidas. O conhecimento técnico abre a porta, o conhecimento comportamental e essas habilidades te mantêm lá dentro. Então não adianta a porta estar aberta, você entrar e ser chutado e aí, logo para em seguida. ver como tem um gap grande, Luiz, se a gente for pensar, vamos pensar só no ensino superior, nem vamos lá, porque eu acho que isso poderia começar muito antes, inclusive. Com certeza. Poderia começar Deveria. Desenvolver essas habilidades comportamentais que são necessárias para todo e qualquer tipo de liderança, em qualquer posição e não apenas cargo. Que curso, que universidade tem a preocupação e tem lá no seu currículo essa disciplina, relações humanas, com habilidades comportamentais. Onde é que a gente lê isso? Onde é que a gente vai encontrar isso? Curso não tem. Infelizmente, eu não tenho clara percepção se isso é só uma realidade aqui do Brasil, mas em outros países eu sei que alguns estão um pouco mais envolvidos, outros não. Mas infelizmente não existe no Brasil uma faculdade ou um curso superior, por exemplo, de liderança. Você não aprende no curso superior ser líder. De gestão, de gerenciamento. Eu acho. Um dia eu fui fazer, Luiz, uma palestra pela minha mentoria Liderança e Soluções, e aí alguém me perguntou, eu achei muito interessante, um aluno me perguntou como é que eu posso fazer ainda na faculdade, como é que eu posso saber no que eu preciso me desenvolver se eu quero ser uma boa liderança. Livros, como a gente está falando, leituras, é a única coisa que você vai ter um tipo de conhecimento que vai te abrir um pouco mais do que aquele conhecimento técnico teórico da faculdade. Todas as faculdades, elas te habilitam a executar uma profissão. Elas não te habilitam a gerenciar ou liderar uma atividade como aquela. Nenhuma. Administração, psicologia, contabilidade. E, Luiz, e não é só liderar, é liderar a carreira. Eu preciso desse conhecimento para até projetar, tá? E onde é que eu me encaixo melhor? Se eu não conhecer esses assuntos e se eu não estudar, eu não consigo nem fazer essa avaliação, olhar para mim e ver, opa, mas nisso aqui eu já sou bom, nisso aqui eu posso me desenvolver ainda. E o pior é você ver que tem pessoas, como a gente estava falando, que vê livros como o do John Maxwell e entende como autoajuda. Sim, ou diz assim, eu ouço muito, não, mas isso aí é simples, muito óbvio. Gente, os conhecimentos, o que a gente precisa, né? O que a gente precisa aprender são essas questões que são simples, sim, mas o mais complexo é a gente colocar em prática. Então, os autores, e a gente estava comentando aqui no intervalo, eu e o Luiz, os autores, eles trazem muitos exemplos, retomam conceitos e traz o exemplo de novo, e traz outra situação, porque a gente precisa enxergar no nosso dia a dia, onde é que a gente pode aplicar, no que eu estou fazendo errado, onde é que eu posso aproveitar melhor os meus pontos fortes. E se a gente não tem esse contato, a gente não consegue sequer sair do chão. Deixa eu trazer, Luiz, olha que interessante, só para a gente reforçar justamente que liderança não é uma questão de cargo. Ele traz aqui no livro os 5 níveis da liderança. Ó. O primeiro é a posição, que a gente já falou, que está relacionado ao direito de você ser uma liderança, ou seja, as pessoas seguem você porque tem de fazê-lo, porque você é o chefe. Os 2, permissão. Está ligado com relacionamentos. As pessoas seguem você porque querem, elas permitem que você seja o líder. 3, produção, está associada a resultados. As pessoas seguem você em razão daquilo que fez pela organização. Tudo que você já fez e que impactou na produção e no resultado da empresa. As pessoas seguem você por questão de desenvolvimento pessoal, que é o 4º nível. Reprodução. As pessoas seguem você em razão daquilo que fez por elas. Então, o líder fez por você e você também, como retribuindo o esforço, retribuindo aquele líder que se importa, que se preocupa com o seu desenvolvimento, que ajuda, você vai reproduzir esse comportamento, né, vai seguir o exemplo e vai reproduzi-lo. E, por fim, o 5º nível, personalidade. Respeito.
respeito. As pessoas seguem você em razão de quem é e do que representa, né? Então, para ver como é amplo, né, Luiz? E para você ver como, voltando à questão que você estava falando, que às vezes as pessoas leem o Maxwell e entendem ele como simples. Não é porque é simples que é fácil, né? Existem coisas que elas são absurdamente simples, mas na execução elas são extremamente complexas. E vamos sair do contexto comportamental, vamos pegar uma questão física mesmo. Fazer uma caixinha de madeira. A concepção é extremamente simples, é uma basezinha quadrada. Para mim é muito complexo, Luiz. Nunca conseguiria fazer. Exato. Para mim é muito complexo, qualquer habilidade manual. A concepção é simples. Se você pensar tridimensionalmente uma caixinha, o que ela tem? Ela tem uma base, 4 lados e uma tampa. Sim. Simples. Tenta fazer ela ficar quadrada e fechar no esquadro. Eu nunca conseguiria. Não vai, ela vai ficar toda torta, ela vai ficar guenza. Sim. Então, não é porque é simples. Você lê ali quais são os 5 níveis da liderança. E teria o 6º, que seria o pináculo, quando você atinge o topo. Eles são simples. Agora, vai fazer isso no dia a dia. Vai executar isso em todo, e não só na empresa, não é das 8 às 18. Não. É da hora que tu acorda até a hora que tu vai dormir, com a família, com o filho, com a sociedade, com os amigos, com o cara que buzinou no semáforo. Aí esse é o mais complexo, com o cara que buzinou no semáforo. Já temos que chamar intervalo, gente. Nós estamos recém começando, Fernando. Não dá para chamar o intervalo já. Vamos ter que chamar, então. O cara é líder aqui, eu só obedeço, gente, então vamos chamar intervalo. Estamos apresentando Faz Sentido. Está de portas abertas em Santa Maria, a Excelência, clínica especializada na prática de quiropraxia. É ela que é responsável pelo tratamento da coluna e demais articulações sem a utilização de medicamentos. O tratamento quiroprático atua tratando a origem do problema. Pode ser aplicada a hérnia de disco, dores na coluna, dores musculares e dores em articulações. A Excelência está localizada na Central de Clínicas, Rua Pinheiro Machado, 2350. Agende sua avaliação. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele, você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vem ser mais. Assine agora pelo WhatsApp 55-3213-7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você. Voltamos a apresentar Faz Sentido. Você sabe como gerenciar sua vida com excelência? É esse o questionamento de hoje, onde estamos aqui com o psicólogo Luiz Balbi, que tem essa experiência larga em gestão e liderança, nos trazendo questionamentos e dicas para a gente colocar em prática aí no nosso dia a dia. Luiz, vamos seguir nas enquetes. Perguntamos para as pessoas que tipo de pessoa te influencia. E o que o nosso público falou? Me influencia quem gerencia bem seus problemas, 11%. Me influencia quem é leal e verdadeiro, ou seja, quem é exemplo, 44%. E me influencia quem desenvolve e ajuda as pessoas, 45%. Se a gente somar essas duas últimas, quem é leal e verdadeiro e quem desenvolve as pessoas, tem muito a ver, né, Luiz, com caráter, com integridade também, que o líder precisa ter para conseguir conduzir uma equipe. Exato, uma equipe ou família, ou amigos, enfim. E você vê que como liderança é bem como uma autora colocou, não recordo agora o nome, que a liderança é igual beleza, é fácil de perceber, mas difícil de descrever. É fácil de perceber, mas difícil de descrever. Quando você vê uma pessoa bonita... líder. Você pode me dizer uma pessoa linda e tentar me descrever as características dela, que eu vou te apresentar uma pessoa com as mesmas características e você não vai achar ela bonita. Porque é uma característica muito sui generis, muito suave que tem ali por trás. Porque você olha aqui, na pergunta 2, quem foca na solução e não nos problemas, 42%. Na 3, quem gerencia bem a própria vida, 84%. Pessoa que te influencia, quem gerencia bem os problemas, só 11%.
Então você verdade. oscila muito quando você está falando sobre liderança, porque é algo absurdamente complexo. E tá tudo imbricado, né? Tá tudo relacionado. misturado ao mesmo tempo agora, né? Não tem... Vai ter algumas situações que vai se sobrepor àquela liderança. Eu sempre associo ao trabalho, que para mim fica mais fácil. Vai ter alguns momentos que você vai valorizar aquele líder que resolve, porque precisa resolver, porque é uma situação urgente, é uma situação delicada e complexa. Vai ter outros momentos que você vai valorizar mais aquela liderança que está ali se importando com as pessoas, que está ali valorizando, está junto, está sendo exemplo. Então, é uma série de contextos e de situações onde a liderança vai se sobressaindo. Não é à toa que uma das teorias sobre liderança, das mais recentes, entre aspas, mas mais adaptada e atual, é a liderança situacional do Hershey e Blanchard. Porque é justamente essa questão, você não é um líder, você está um líder porque naquele contexto as ações que você está executando com aqueles liderados ou com aquelas pessoas que estão te seguindo estão gerando resultado X e isso está sendo favorável. Então, quando você consegue conceber que a liderança ela não é necessariamente uma característica, mas um grande complexo de características que envolve o eu, o outro, o ambiente, o contexto e o resultado que a gente está atingindo, aí explica essa oscilação. Bom, quando eu estou pensando num líder... Porque de início parece que não tem sentido, né? Exato, parece que não faz o menor sentido. Como é que você pode ser líder numa coisa e não na outra? Porque naquele contexto, com aquelas pessoas, você tem um posicionamento adequado. Quando é um líder para resolver um problema, a gente vai focar na resolução de problema. Quando é um líder no desenvolvimento de pessoas, você vai focar no desenvolvimento de pessoas. Ele talvez não seja bom em resolução de problemas, mas em potencialização das pessoas ele é. E você vai ver ele como um líder, já o outro não. Então ela vai oscilando num grande espectro de habilidades e características, não é uma coisa em específico. Mas também não é aquela coisa que muita gente diz, né, Luiz? É a vocação, precisa ter vocação. Não, gente, é treino. Não. É treino, como qualquer outra situação, posição, é treino. Há quem diga que você nasce com um potencial, você já nasce com um potencial, mas a capacidade ela é desenvolvida. Se você, o quanto você vai encher aquele copinho com liderança, depende do que você fez ao longo da vida. Você pode ter uma caixa d'água, mas ter colocado uma gota dentro dela. Ela não vai ter resultado. Sobre os líderes que se importam, esses líderes que têm o foco e têm a preocupação em desenvolver as pessoas. Olha o que o John Maxwell traz. Se você se empenhar no sentido de se preocupar com os outros e ajudá-los, então eles irão se empenhar para ajudá-lo quando você lhes pedir isso, né? Bem como a gente falou da questão do exemplo. À medida que você atravessa a vida, seja na carreira militar, em seus negócios, na igreja ou em qualquer outra forma de vida, e naturalmente em sua família, alguém vai depender mais do seu caráter do que do seu QI. E isso, né, é aquilo que a gente falava da importância da liderança ser o exemplo. E também trouxe anotei aqui pra gente, o meu livro é cheio de fichinhas, o Fernando pode mostrar, quem está na CDN não vai ver, mas quem está na TV Diário vai ver que é cheio de fichinhas e anotações. Olha o que o John Maxwell fala também. Há muito mais sobre a liderança do que simplesmente concluir um trabalho. Concluir o trabalho faz de você um sucesso. Concluir o trabalho por meio das pessoas faz de você um líder. Mas desenvolver as pessoas ao mesmo tempo em que as ajuda a concluir o trabalho no nível mais alto faz de você um líder excepcional. E aí em todas as esferas, né, Luiz? Familiar, social, onde você estiver. Se você não desenvolve as pessoas, dentro do modelo de excelência na gestão, um dos fundamentos é a liderança transformadora. Ele diz assim, empresas de classe mundial atingiram onde chegaram, um dos fundamentos é porque elas têm uma liderança transformadora. E quando ele fala de liderança transformadora, ele não fala liderança exclusivamente de pessoas. Ele fala de pessoas, de processos, de atividades. Então, quando ele está falando liderança, ou seja, alguém que está à frente, e transformadora, que causa uma transformação positiva, você está falando de eu assumir a responsabilidade sobre um processo e fazê-lo evoluir. Está falando de você assumir a responsabilidade por um grupo de pessoas e fazê-lo evoluir. Assumir a responsabilidade sobre uma casa e deixá-la melhor do que ela está. Por isso que a gente falou de excelência no início. Se você considerar excelência esse sentido de melhoria contínua, boa parte das pessoas vive em excelência. Talvez em não todos os aspectos, mas por isso que o líder é 360 graus, para cima, para baixo, para os lados, na diagonal. Interessante, o autor disse uma frase que eu não anotei aqui, mas que a expressão ficou na minha cabeça. Quando você não tem essa preocupação em ser um aprendiz
permanente, de estar todo o tempo evoluindo, melhorando, quando você se afasta dessa sua vontade de sempre aprender, de sempre melhorar, você também se afasta da liderança. Exato. No Exército a gente falava que, até tinha uma expressão que chamava solidão do comando, porque quando você está numa posição de comando, de fato você se afasta das pessoas, mas quando você está numa posição de liderança, não. Então por isso que é a solidão do comando. Se você está assumindo uma função de comando, de eu mando, as outras pessoas obedecem e vai ser assim porque eu quero. Porque eu estou dizendo que o cargo é meu. Porque sou eu que dou as cartas. Sim. Realmente as pessoas se afastam. Você acaba sabendo 1% do que acontece na sua empresa, na sua organização. Agora, quando você tem uma posição de liderança, você nunca está só. Sempre, sempre, sempre. Até porque a liderança é justamente você influenciar as pessoas e, pelo coração, arrastá-las atrás de você, atrás do seu objetivo. Então você só vai estar sozinho no comando se você realmente estiver comandando e não liderando. Perguntamos, o que diferencia então, Luiz, um líder de um seguidor? Que as pessoas apontaram aqui na enquete, nossa enquete no Instagram. Diferencia líder de seguidor a vontade de aprender e evoluir. 52%, isso que a gente está falando. Diferencia líder de seguidor a disposição para ser exemplo. 41%. E diferencia o líder do seguidor a formação e o cargo, que recebem apenas 7%. Vê como as pessoas têm esse entendimento. Exato. Apesar de que a gente não pode desconsiderar aqueles 7% de formação e cargo, não pelo cargo em si, mas se você considerar formação e cargo como dois grandes contextos que são importantes para a liderança, conhecimento e experiência. Então, se você tem conhecimento e experiência, você vai adquirir aqueles dois. Você jamais vai conseguir crescer, evoluir ou ser um bom líder se você não tiver esse binômio muito bem alinhado. Conhecimento, leitura, cursos, essas coisas, mais experiência. De fato, você está cercado de pessoas, encabeçar algum projeto, mesmo que você não esteja num cargo de liderança. Qualquer coisa diferente de conhecimento e experiência, você é um suposto líder. Uma vez me perguntaram, Liz, e faz muito sentido para essa tua observação, me perguntaram assim, tá, mas como é que tu consegue decidir uma coisa tão complexa de uma forma tão rápida? Eu digo, não, mas é que eu já tive muito exercício, já aconteceu muitas vezes, e eu também tenho o conhecimento que o Luiz fala. Eu tenho dados que a maioria das pessoas não tem, conhecimento técnico, né? Então é assim o conhecimento técnico e é o exercício, é a prática, é a vivência que vai nos dando essa rapidez de raciocínio, porque daí eu tinha um gestor que me dizia assim, tá, mas eu não vou nunca chegar com essa assertividade, com essa velocidade que tu... Não, vai, tu tá começando. E as pessoas não entendem que isso é só a diferença do conhecimento e do treino, quer dizer, da vivência. Não tem, é assim para todo mundo. Exato. É liderança porque é mais inteligente, porque não. É mais experiente, teve mais contato com aquela realidade e adquiriu uma coisa que você só vai adquirir com esses dois. Quando você junta experiência e conhecimento, você desenvolve sabedoria. E essa sabedoria é que é essa capacidade de, muitas vezes, não saber nomear o porquê, mas confia em mim que é isso aqui. Eu não sei te dizer porquê, mas colhe em mim que eu tenho certeza. Vai no meu feeling, já aconteceu outras vezes, deu certo. Eu não sei Vamos junto que a coisa vai, tô te dizendo, confia em mim. Não me pergunta por quê, mas acredita. E as pessoas vão. Também, Luiz, eu anotei aqui, e eu acho que a gente traz, para complementar essa informação aí, que a liderança ela precisa ter sempre a vontade de aprender a evoluir. Eu costumo dizer outra coisa, liderança precisa querer se incomodar. Não tem segredo, gente. Ah, mas eu não quero, eu fujo dos problemas, eu faço de tudo, olha, eu dou uma boiada para não entrar na... Gente, não adianta. A liderança tem que ter a convicção em qualquer esfera que você vai ter que tomar decisões difíceis, assumir essas tarefas difíceis. E o autor, ele traz justamente isso, assumir trabalhos difíceis não só atrai o respeito dos colegas, mas também ajuda você a se tornar um líder melhor, ao descobrir a resiliência e a tenacidade nas tarefas difíceis, não nas fáceis. É principalmente nas dificuldades que os líderes são formados. No Exército, uma das coisas que me destacou quando eu estava fazendo o curso de formação de oficial, é meio inconsciente, não foi intencional, mas era natural, sempre foi natural meu. Momento da faxina, todo mundo queria o alojamento e a sala de instrução, ninguém queria o banheiro, eu quero o banheiro.
Terminou o almoço, todo mundo queria limpar o salão, ninguém queria lavar a louça, deixa que a louça é minha. E isso com o tempo vai te destacando. E o Maxwell fala justamente, não anotei aqui, mas me lembro, ele fala justamente que a liderança da alta performance é aquela liderança que faz aquilo que é necessário, não importa o que é, o que seja, é aquilo que é necessário ser feito. Duela quem duela. E essa pessoa que se apresenta para a batalha, para a luta, naquilo que ninguém quer fazer, ou aquilo que fica, a pessoa, né, acontece muito, né, a pessoa muda de assunto, fica olhando para o teto, né, quando a pessoa não... Desvia o olhar. Desvia o olhar, quando a gente pede, quem pode ajudar nesse sentido, não aparece dono. É nesse dono da tarefa que vai aparecer, que vão se revelar as grandes lideranças. Perguntamos também, o Fernando está me correndo muito tempo, haja competência para isso. Perguntamos, a pessoa falha no trabalho por quê, Luiz? Por que as pessoas falham, então? Agora falando em empresa. Porque não teve líder para se inspirar, 22%. Porque não aproveitou os seus pontos fortes, 67%. Ou porque é incompetente mesmo, 11%. A maioria das pessoas, grande maioria, dizendo que a pessoa, quando falha numa empresa, é porque a empresa não aproveitou, a liderança não aproveitou os seus pontos fortes. E a própria pessoa, né? Se você não sabe exatamente quais são os teus pontos fortes, quais são os teus pontos fracos. A importância do autoconhecimento. Autoconhecimento. Sem autoconhecimento você não vai crescer. Seja como líder, seja como funcionário, seja como uma liderança intermediária, seja qualquer tipo de função. Você não vai crescer se você não se conhecer. Eu não posso esperar que alguém do lado de fora saiba mais de mim do que eu mesmo. Se eu não estou ciente e cônscio das minhas obrigações, das minhas habilidades, das minhas debilidades, eu me enfio onde eu não deveria me enfiar e eu fujo de onde eu poderia crescer. Verdade. Olha só, o autor traz, anotei aqui para compartilhar com os nossos ouvintes e telespectadores também, como gerenciar as nossas prioridades, como uma liderança de alta performance gerencia suas prioridades. Olha que interessante, 80% do tempo a liderança trabalha naquilo em que é mais forte. Como a gente foca sempre nos pontos fracos, né, gente? No feedback, no trabalho, às vezes até em casa com o filho, por que a gente destaca sempre aquilo que falta ou aquilo que a pessoa precisa desenvolver? E ele aconselha, destine 80% do seu tempo trabalhando naquilo em que você se destaca, em que você é forte. 15% do tempo trabalhe naquilo que você está aprendendo, né, o que você precisa desenvolver, e 5% do tempo trabalhe em outras áreas necessárias, que aqui seria o conhecimento técnico, que não necessariamente da área, mas em áreas afins que vão ajudá-lo a progredir de uma melhor forma. Isso acontece se você for parar para pensar desde que a gente é criancinha. Você está no colégio e tem um boletim, e no boletim tem 4 notas, tem 3 notas azuis e uma vermelha. Em qual os pais dão atenção? Na vermelha. E não é por mal, porque o ser humano, felizmente ou infelizmente, a gente vive porque nos falta algo. A nossa vida é buscar algo que está faltando, não algo que a gente já tem. A gente está sempre correndo atrás de algo que a gente não tem. A gente respira porque não tem uma fonte de oxigênio endógena para se manter vivo. Então a gente está sempre indo atrás do que nos falta. Mas não é porque eu estou indo atrás do que me falta que eu tenho que deixar de valorizar o que tem de bom. Então, se eu sou bom em matemática, eu preciso aprender português, mas eu não posso deixar de lado matemática. Se matemática eu fiz 8, eu posso chegar no 10, porque eu sou bom nisso. Agora, se português eu dei 4, eu preciso dar uma forçadinha mais, eu preciso porque tem a prova da redação lá, né, gente? Não adianta, precisa. Tu vai precisar. São certas coisas que a gente precisa. É inevitável. É o conhecimento que precisa ter. Não é porque eu sou bom numa coisa que eu tenho que me isolar do resto. Eu tenho que atingir o mínimo de suficiência no resto e me focar muito naquilo que eu sou bom. Por isso que ele fala ali, 80% no que você sabe que é bom. E uma outra parcela naquilo que você está aprendendo para ser melhor. Então não é, eu sou 80% nisso, então esquece o resto, vou focar só no que eu sou bom. Não. Você tem que ampliar a sua capacidade para mais do que um só aspecto. Se você ficar restrito a uma única coisinha que você é bom, você está bitolado. Você está deixando de conhecer e viver o todo. Está vendo só aquele pedacinho. E temos tempo ainda, Fernando, para mais uma enquete? Temos mais uma enquete, olha que bom. Perguntamos também... quem não pode ser líder? A gente está falando, né, quem pode ser líder, as características, mas quem não pode? Quem não sabe dizer não, 14%.
Quem foge dos problemas, 41%. Não pode ser líder quem não reconhece os erros e pede desculpa, 45%. Você vê, de novo, 41% foge dos problemas e na outra, uma pessoa que te influencia, só 11% quem gerencia bem os problemas. Olha como é complexo e multifacetado. Dependendo do contexto em que você está perguntando, a percepção da pessoa muda, porque a liderança ela é isso. Ela é algo extremamente complexo e multifacetado. Como é que você vai ser um bom líder se você está sempre dizendo sim para tudo? Um líder ele tem que carrear e gerenciar os esforços e as necessidades e as dependências de muita gente, de muitos processos. Se eu disser sim para você, eu estou deixando um monte de outras pessoas para trás ou de lado. Se eu der conta só do que você me pede, eu estou deixando as outras pessoas para trás. E isso era uma coisa que no Exército a gente comentava muito assim, né? Em geral, ganhava quem pedia. E isso é um péssimo líder. É um líder que só dá conta do que lhe é pedido, do que lhe é demandado. Ele não conhece as pessoas. Do que é aparente, só a superfície. Exato. Só quem pede ganha. Quem é bom e está quietinho fazendo seu trabalho nunca vai ganhar. Não é visto. Então, como é que ele vai ser um bom líder se ele disser só sim? Ele vai dar conta das pessoas que pedem, mas não necessariamente de todas as pessoas. O autor traz justamente, olha que interessante essa frase, as pessoas que trabalham ao seu lado conhecem os seus pontos fracos, seus erros e pontos cegos. Se você duvidar disso e tiver muita coragem, pergunte a elas. Ao ser verdadeiro e admitir seus defeitos, o que você está fazendo é tornar-se acessível e digno de confiança. E quando cometer erros, admita-os e peça perdão rapidamente. Nada tem maior poder de desarme e nada é mais eficaz para as mudanças necessárias em todo e qualquer tipo de relacionamento. Um comandante meu uma vez, logo que ele tinha assumido o comando da companhia, ele estava explicando uma manobra absurda. E ele viu que eu estava com uma cara meio estranha. Ele falou assim, Bob, olha só, eu estou te explicando como eu acho que deve ser. Se tu achar que tem alguma coisa que não bate, me avisa que eu vou te provar que eu estou certo. E se eu não te provar que estou certo, vai ser do meu jeito, porque sou eu que mando. E ponto final, viu? Acabou. Viu? Eu tô achando que eu sou bem democrática. Humildade, reconhecimento de erros, pedir nada. É do meu jeito e acabou. Como é que você vai seguir uma pessoa assim? Você não segue, você espera. Vai obedecer porque precisa enquanto a pessoa estiver no cargo, né? Exatamente, você espera. E muito pelo contrário, a boa parte da equipe começa a jogar contra, né? Só agora não dá para esperar e vão ter que chamar intervalo mesmo. Não tem jeito, Luiz. Vamos lá para o intervalo. Estamos apresentando Faz Sentido. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vem ser mais. Assine agora pelo WhatsApp 55 32 13 7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você. O programa Meu Pet é Pop vai ao ar todos os sábados, comigo, Diogo Brondani, e com Maria Fernanda Matos. O programa que abre espaço para os bichinhos de estimação é a partir das 3 horas da tarde, na TV Diário e Rádio CDN. Você não pode perder. Voltamos a apresentar Faz Sentido. Quem você admira no trabalho? Mais uma questão que trouxemos na nossa enquete. Lembrando que hoje o nosso tema aqui é gestão de alta performance na vida, no trabalho, na família, com os amigos, em todos os segmentos, em todos os relacionamentos. E perguntamos, e o Luiz Balbi, que está aqui, o psicólogo, vai nos ajudar com as interpretações. Perguntamos para as pessoas lá no nosso Instagram do Diário. Quem você admira no trabalho? Aquele que vai além do esperado, aquele que é proativo, 25%. Eu admiro os corajosos que questionam as decisões do chefe, 12%. E por fim, eu admiro quem ajuda os outros e não puxa o tapete, 63%. A grande maioria, Luiz. Tu vê que, em geral, o maior perfil, o maior estilo de liderança que é considerado válido é a liderança servidora. Aquela liderança que está realmente preocupada, interessada com o bem-estar das outras pessoas. Mas a gente também não pode deixar de considerar os outros dois itens, né? Porque
Dificilmente você vai conseguir ser um bom líder em qualquer aspecto da vida se você é meio curva de rio, né? Aquela bolsão onde as coisas vão caindo ali. Se tu não é proativo, não está indo atrás do resultado, não está buscando a melhoria, não está tentando transformar aquele ambiente ou aquela função mais agradável para todo mundo. E a segunda afirmação, os corajosos que questionam as decisões, é muito interessante que aqui talvez no ambiente organizacional está a liderança com maior dificuldade de se desenvolver, que é a liderança intermediária. Que ela é líder, porque ela tem gente abaixo dela e ela precisa coordenar uma equipe, mas ela também é liderada por alguém. Então, em dado momento... Seriam os gerentes, só para a gente fazer uma cadeia aí, gerentes que tem um diretor acima, por exemplo? Gerente que tem um diretor acima, um coordenador que tem um gerente acima, um encarregado que tem um coordenador acima. Então, você sempre tem alguém acima de você, ou seja, você é subordinado daquela pessoa, naquele momento você lida, funciona como um subordinado, mas ao mesmo tempo, para baixo, você tem uma responsabilidade maior. Eu costumo brincar que a liderança intermediária é quase um adolescente, que não é criança o suficiente para fazer tal coisa e nem adulto o suficiente para ter autonomia para determinada coisa. Então você está num limbo entre os dois. Então, ser corajoso e questionar as decisões, quando você é uma liderança intermediária, pode ser útil, pode ser necessário. Difícil você conseguir seguir um líder, aquele líder que só repassa, né? Vem da liderança e ele joga para o subordinado. Ele não segura nada. Ele só transpassa para os outros. Se ele não consegue articular com a liderança superior para garantir o melhor para os seus subordinados, ele não vai ser um bom líder. Isso na empresa, na família. Eu sempre digo para a equipe, e me preocupa períodos que eu não tenho alguém que tenha facilidade em questionar as determinações, as decisões. Eu tinha um tempo atrás uma colaboradora que era certo, eu às vezes tinha vontade de matar, eu tinha vontade de esganar, porque ela vai vir com o problema. Só que a gente precisa que esse desafio venha, que esse problema venha, porque isso qualifica inclusive a tua decisão. Mas é sempre do contra, não interessa, deixa ser do contra, aquilo ali te ajuda, tu vai analisar, vai ver o que daquilo ali pode ajudar para melhorar a tua decisão. Então, até o autor fala, os líderes bem-sucedidos, pode cuidar, todos os líderes bem-sucedidos, eles têm perto de si pessoas que têm muita facilidade, e mais do que isso, fazem os questionamentos com profundidade e com qualidade. Porque é o que ajuda a gente a evoluir de uma forma mais assertiva. Eu detesto estar próximo de pessoa que só concorda. Mas, em compensação, eu também detesto estar perto de pessoa irredutível. Então, você vê, é uma habilidade que ela está no meio de duas facas, né? Você deve questionar sempre no objetivo de entender, compreender, elaborar, mas você não pode ser irredutível que, não, eu estou questionando porque eu não concordo e eu não interessa o que você diga, não vai me convencer. Né? Então, entra nesse ponto um tanto quanto complicado. Isso a gente ouve muito. Dê poder para uma pessoa, o que vai acontecer quando a gente dá poder para uma pessoa? Nosso público falou, ela revela logo quem é, a sua essência, 67%. Ela vai te mostrar se pode ser um líder, 28%. Dê poder para uma pessoa que você vai se incomodar na certa, 4%, minoria aí, dizendo que é dando poder que a pessoa vai revelar a sua essência. Então, a gente pode lembrar de situações no trabalho em que o líder, por um motivo ou outro, se afasta do cargo e alguém precisa assumir. Se aquele alguém usou o interesse, trabalhou a favor dos interesses da organização, trabalhou a favor disso, ou se colocou o interesse pessoal lá acima de toda e qualquer coisa, e aí a gente realmente vê se a pessoa, nesses momentos, que tipo de liderança que a pessoa Até porque questionar é muito fácil, né? É muito fácil você estar numa posição e fazer oposição a quem está na liderança. Então, revelar quem é, você não precisa necessariamente colocar num cargo de liderança, mas entrega para aquela pessoa a responsabilidade sobre algo. Aí você vai ver realmente quem ela é. Se ela tem liberdade e autonomia para decidir, aí você vai ver como é que ela decide. Ela tem liberdade e autonomia para escolher o caminho, aí você vai ver como ela vai escolher o caminho. Se ela vai legislar a benefício próprio, ela vai legislar em função dos outros. E aí que a pessoa começa a ver, ser líder não é fácil. Por isso que mostra a essência da pessoa, revela quem ela é. É muito cômodo quando você não é líder, você está observando a decisão do líder. Eu faria diferente. Então toma aqui a função, vai. E aí você vê quem é. Você separa os adultos das crianças quando entrega um cargo de liderança. E é bom a liderança delegar. Quando a liderança delega, eu tenho esse objetivo, eu tenho até uma solução que é essa.
Mas eu acho que são vocês que estão mais na operação que sabem melhor, vocês têm mais condições. Delega e deixa o grupo decidir, porque a gente tem, principalmente no início de um cargo, Luiz, muito essa cobrança que a gente mesmo se coloca de ter que ter solução para tudo, de ter que decidir tudo e da tua solução ter que ser a melhor. E não é. E não é. A liderança é justamente aquela que consegue delegar, que sim vai ter a responsabilidade final, a liderança tem a responsabilidade final, mas é aquela que vai conseguir delegar as missões, né, de forma que venha o melhor resultado. Eu já socorri acho que uns 4 ou 5 acidentes de trânsito, alguns inclusive graves, né? E quando você está numa situação de prestar um socorro num contexto desses, se você não assume uma função de líder naquele momento, vira bagunça. Porque sempre tem alguém querendo ajudar, o outro querendo olhar. Se você lá ao socorrer um trauma, você não delega funções, vê aquela pessoa que está mais proativa e diz, não deixa ninguém chegar perto aqui, você pega um graveto e coloca lá na frente, você vê se o motor está desligado. Você liga para os bombeiros. Liga para os bombeiros, organiza o pessoal aqui para não chegar muito perto, faz um cordão de isolamento. Se você não assume essa função, esse encargo de liderança, por isso que a gente falou, a liderança é em qualquer contexto. Num acidente de trânsito, se você vai socorrer e não vai assumir essa função de liderança, vai ter aquela pessoa que vai estar mexendo no ferido lá, tentando fazer de qualquer jeito uma massagem cardíaca que vai estar causando uma lesão na espinha da pessoa. Então, se você não consegue coordenar e gerenciar esses múltiplos interesses, esses múltiplos ímpetos na sua volta, vai dar problema. Algo vai dar errado. Por isso que não é um cargo de liderança, é uma função de liderança em um contexto, né? Qualquer. Uma influência. Perguntamos, pai e mãe são bons líderes? Quando o pai e a mãe são bons líderes? Quando educam cada filho de modo diferente, 23%. Ou quando oferecem a mesma educação para todos, 77%. Aqui é questionável. Aqui dava para falar durante horas. Como é que a gente vai oferecer a mesma educação se os filhos são diferentes? Como é que a gente vai ser o mesmo tipo de líder se eu tenho na minha equipe pessoas que, entre aspas, funcionam de uma forma diferente? Exatamente. Cada cavalo tem um lado de montar, não é só pela direita, pode ser pela esquerda. Ainda. Tem cavalo que se tu chegar na esquerda ele vai morder, aí tem que ser pela direita. Então não tem como você ter plena convicção. E, digo mais, se você tem certeza de que você está agindo com 3 pessoas da mesma forma, pode ter certeza, com 2 você está pecando. É impossível você conseguir agir igual. E como a gente ouve, né, Luiz? Mas eu criei meus filhos tudo do mesmo jeito. Como um saiu assim e outro saiu assado. Com certeza. Mas é óbvio que não reagiu da mesma forma. A gente tem um vínculo diferente, uma empatia diferente, porque a gente percebe características distintas nas pessoas. E está naquilo que a gente tinha falado. É intangível. Não dá para dizer, eu agi assim com fulano porque ele é assim, eu agi assim com fulano porque ele é assado. Mas você sabe que com aquela pessoa ali, se você falar um pouquinho mais alto, ela estoura. Com aquela outra ali, se você falar mansinho, ela não vai. Então, com um tem que ser, olha, não leva mal, mas você podia fazer tal coisa, o outro cara, tu não fez isso aqui. Porque se tu falar menos, ele não vai. E não é por mal. É a forma como a pessoa absorve. Alguns a gente precisa acompanhar mais, cobrar mais. Outros a gente pode dar autonomia. Porque geralmente a liderança quer isso, né? Eu falo por mim, né? A liderança por mim. A gente quer dar autonomia e quer que tudo se resolva e quer esquecer aquele assunto. Só que a gente tem que considerar que algumas pessoas vão sim, você pode simplesmente esquecer que a tarefa vai ser cumprida, que vai ficar tudo ok, mas tem outras que precisam desse acompanhamento, que precisam da cobrança. As pessoas não são todas iguais e não adianta. Aí, Luiz, quem tem que se adequar, quem precisa flexibilizar é o líder, não é a pessoa. É o líder. Na liderança situacional, eles escalonam os colaboradores em termos de maturidade e em termos de estilo de liderança e proximidade que você vai adotar com cada nível de maturidade. E não é uma maturidade, por isso que é situacional, não é da pessoa. É aquela pessoa nessa função, nesse contexto e nessa empresa. Nesse momento. Tem pessoas, logo que você chega numa função e a pessoa o líder lida com você como se você já soubesse tudo, isso gera um estresse e um desgaste absurdo na pessoa.
Naquele momento a pessoa que tu diga, olha, o banheiro é dobrando duas coisas. Todos, desenha tem que para a desenhar. pessoa. Agora, a partir do momento que ela vai evoluindo, se você continuar desenhando, você mata a possibilidade dela crescer. E liderança que vem de muito tempo acha, mas eu preciso dizer o óbvio, eu preciso dizer o básico, sim. Você precisa. E nós que temos que nos adequar e nos flexibilizar a forma como agimos com essa geração nova. Não é a geração que vai... Gente, a gente depende dessas novas gerações. Como é que a gente quer que elas façam exatamente como a gente fez ou faz hoje, né? Ou fez no passado ou faz hoje. E não é você, não vai cresceu. Funcionar. Não vai funcionar. Aquele subordinado já cresceu, aquele líder já cresceu, mas aquele lá ainda não. Ele está chegando agora. Há quantos anos foi desenvolvido o Teorema de Pitágoras? Ele é ensinado até hoje. Porque tem gente que não sabe, você não sabe. Você entra no colégio sem saber, você passa a aprender. Você entra numa empresa sem conhecer aquele contexto. Mas eu já tenho experiência com solda, eu soldava de ponta cabeça na NASA. Perfeito, mas a solda aqui é diferente. Onde tu vai pegar um insumo é diferente. A equipe é diferente, a qualidade, o perfeccionismo que tu tem que ter na solda é diferente. Se isso não está claro no início, e eu trato ele como alguém que soldava de ponta cabeça na NASA, ele estoura, ele não aguenta. E o oposto também. Se eu pego uma pessoa que já está num nível de maturidade maior, e eu entendo que eu vou sempre lidar no estilo de liderança primeiro, que é determinar. Aquela pessoa que está crescendo, ela se desmotiva e sai. Então, se eu não souber usar um estilo adequado para cada pessoa, eu vou pecar com pelo menos duas delas. Muito bom. Perguntamos a melhor empresa para se trabalhar, Luiz. É a que gerencia o negócio com excelência, 5%. A que cuida das necessidades das pessoas, 16%. E por fim, a melhor empresa para se trabalhar é a que melhor equilibra as duas coisas, 78%. O autor, o John Maxwell, diz que muitas vezes, quando a gente se perde das pessoas, perde o olhar das pessoas, a gente está, na realidade, também se perdendo do negócio. Então, como é importante, né? A gente vai lembrar de lideranças que focam muito no negócio, nos números, no financeiro, e vai lembrar de outras que se focam mais nas pessoas, no desenvolvimento, em preparar a equipe, né? Na real, a empresa ela precisa ter um equilíbrio, e a liderança precisa também buscar essas duas coisas. Felizmente ou infelizmente, o negócio é feito de pessoas. Se você focar só no negócio e não nas pessoas, as pessoas quebram, como se fossem ferramentas, elas quebram e a empresa quebra. E o negócio, consequentemente, vai quebrar. E o oposto também, se você focar só nas pessoas e esquecer que as pessoas dependem do negócio, você também quebra o negócio e, por consequência, quebra as pessoas. Então, se você não conseguir conduzir essas duas coisas de uma forma equânime, dando o máximo possível para as pessoas e as pessoas dando o máximo possível para o resultado do negócio, é um sistema mútuo, de mútua cooperação. O Brasil é um dos poucos lugares no mundo em que o funcionário adora ver o chefe se lascar e a empresa se ferrar. É inacreditável. Se eu dependo daquilo... E ele está dentro da empresa. Exato, eu faço parte daquilo. O Napoleão Hill, no capítulo que ele fala sobre cooperação, ele fala uma frase que me marcou assim, de uma forma absurda. Ele diz assim, falando sobre cooperação: o dia que o ser humano conceber que, ao cooperar com a humanidade, em última instância, por fazer parte da humanidade, ele está cooperando com ele mesmo, cooperar vai ser o maior ato de egoísmo que alguém pode ter. Porque eu ganho com isso. Então eu coopero com a organização porque eu ganho com o crescimento da organização. Se eu prejudico a organização, eu estou ameaçando o meu próprio emprego, o meu ganha-pão, o que me sustenta. Mas tem outros. Perfeito. Segue fazendo isso e segue trazendo na tua trajetória uma sequência de empresas que quebraram próximo de você. É absurdo pensar num lado só e não no outro. E aí trazendo um exemplo também positivo, quando a gente pensa, aprendi isso aqui no programa, quando a gente pensa, mas eu faço voluntariado para ajudar os outros, porque, né, porque isso é importante para o desenvolvimento da sociedade e tal. Não, quando você faz voluntariado, na real, o interesse é seu. Por quê? Porque você faz o bem, e fazendo o bem, você faz a si mesmo. Porque as pessoas dizem, eu me sinto tão bem, parece que aquele dia valeu a pena, eu me sinto útil. Eu faço pelo meu interesse. Só para falar num exemplo do bem, a mesma coisa que a empresa. Quero que o chefe se exploda, que morra, a pessoa está fazendo contra si mesma. Né? E parece tão óbvio, né, gente? Parece tão óbvio. Tá vendo como o óbvio precisa ser dito inúmeras vezes? E dito, e redito, e exercitado, e aprendido 1000 vezes. Eu costumo falar uma coisa que normalmente causa um certo impacto negativo, mas depois eu explico.
né? Que eu digo que o ser humano é hedonista por natureza, a gente busca única e exclusivamente algo para mim. Aí, com frequência me questionam, mas é aquelas pessoas que dedicam a vida ao outro, como você falou. Aí um dia eu fiz um desafio, eu falei, ok, me diz uma pessoa que mais dedicou a vida aos outros. Madre Teresa de Calcutá, perfeito. Me acha uma foto dela na internet que ela esteja ajudando as pessoas, que ela esteja assim. Estava feliz sempre, serena, o semblante de paz, né? Ela fazia o bem, porque ao fazer o bem, ela se alegrava. Então ela tem um ganho para ela, que é estar feliz. Então, tudo que você faz, quando você faz cooperando com o outro, você está buscando algo para si. Se isso fosse um pouco mais claro e um pouco mais perceptível para a maioria das pessoas, a gente com certeza vivia num mundo melhor. Olha o perfil do influenciador, as qualidades de um influenciador que o livro traz para a gente lembrar. Até não é dele, é do Jim Dornan, no livro Como Tornar-se uma Pessoa de Influência. E ele cita as qualidades. Integridade, o influenciador ele forma relacionamentos com base na confiança. Cuidado, ele se preocupa com as pessoas como indivíduos. Não está bem no pessoal, não vai estar bem no profissional. Não tem essa de dizer, né, Luiz, que é tudo separado, porque não é. Não. Fé acredita nas pessoas. Atenção, valoriza o que os outros têm para dizer. Compreensão, vê do ponto de vista dos outros. Expansão, ajuda os outros a crescerem, aquilo que a gente estava falando. Navegação, ajuda os outros a atravessarem as dificuldades. Conexão, dá início a relacionamentos positivos e, por fim, capacitação, dá aos outros o poder de liderar. Desenvolve e delega. E, por fim, temos quantos minutos? Só 3 minutos. E eu queria, Luiz, que a gente destacasse dentro desse perfil aqui também e de um conceito de liderança macro que ele traz, e a gente vai lembrar de todas as partes da nossa vida aí, do que é liderança, no sentido que é muito mais do que gerenciamento. Liderança é mais pessoas do que projetos, é mais movimento do que manutenção, mais arte do que ciência, mais intuição do que fórmula, mais visão do que procedimento, mais risco do que cuidado. E a gente muitas vezes não quer errar e quer que a pessoa inove, se reinvente, mas a gente não quer que a pessoa erre. Mais ação do que reação, mais relacionamento do que regra, mais quem você é, mais quem é você do que o que você faz. Tá vendo aquilo que a gente estava falando? É simples. É simples. Simples. Por isso que a gente está fazendo esse programa, né, gente? É porque é simples, né? Não, qualquer simples, um leve assim, mas é fácil. óbvio. Sim, pode até ser óbvio. Agora vai fazer isso no dia a dia. Mantém isso o tempo inteiro durante 30 dias ininterruptos. É impossível. Você faz não isso consegue. No trabalho, na família, com os amigos. Quando o filho vier trazer um problema, tenta, ao invés de resolver o problema para ele porque você está com pressa, tenta sentar com ele. O que você espera desse problema? Como é que você gostaria de resolver ele? Quais são as nuances? Você não vai, você vai, não, daqui que eu resolvo. E vai embora. Porque você está correndo para ser líder no trabalho, está deixando de ser líder com o filho. E no caminho você deixa de ser líder com aquela pessoa. Quantas vezes te pedem uma moeda na rua e você ajuda a pessoa a desenvolver a própria capacidade de gerar a própria renda? Você não está sendo líder? Verdade. Olha como é fácil. É muito fácil. Ei, Luiz, e a impressão minha, tem cada vez menos pessoas querendo ser líderes no trabalho. Com certeza. Com certeza. As pessoas estão percebendo. E aí eu tenho isso. uma teoria, tu me desmente se está errada, porque isso é só achismo, tá, gente? E é só achismo que a gente traz opinião também. As mulheres estão cada vez mais em cargos de liderança porque o homem também não está mais afim dessa tarefa. Sim, porque muita mudança social que teve nos últimos anos acabou criando por mais que possa parecer estranho o que eu vou falar, acaba criando um peso maior nas costas do homem quando ele está numa função de liderança. Então, de fato, e se você for para pensar que, historicamente, a mulher ela é mais agregadora, acolhe mais. Exato, ela é mais fácil de você se vincular com uma líder do que com um líder. E aí quando você bota o peso sócio-histórico do homem como líder e vê a habilidade agregadora que a mulher tem como liderança, o homem olha e diz assim, eu acho que isso aqui não é para mim, não. São as duas coisas, né? Exato, você acaba pesando dos dois lados. É uma dúvida só de vivência mesmo, não tem nada
de teoria, mas é uma percepção que a gente tem. E em contraponto, a mulher, ela historicamente também foi muito pouco preparada para ser líder. Então ela acaba assumindo uma função de liderança com esse ímpeto agregador, mas muitas vezes com pouca habilidade para gerenciar numa empresa. Então você acaba quebrando dos dois lados. Por isso que hoje em dia está sendo natural as pessoas não quererem assumir uma função de liderança, seja homem ou mulher. A mulher apostam nela, mas por uma debilidade histórica acaba ficando mais fraca. O homem tem a habilidade, porque já vê, mas ele não está se vendo como útil comparado com a mulher. Então os dois estão dizendo, não, eu não. Ninguém mais quer, é verdade, gente. Então, me erra, eu estou bem aqui. Olha, é normal. O líder mor desse programa, Fernando Marcelo, está dizendo que a gente não tem mais tempo, Luiz. Se ele mandou, tá mandado. Tava bom demais, né? Mas a gente vai trazer aqui o Luiz outras vezes para trazer esses assuntos que realmente a gente precisa para o nosso dia a dia, no trabalho, com a família, com os filhos, com os amigos, e que nos ajudam. Tudo é questão de pessoas e tudo é questão de relacionamento. Agradecendo, Luiz, então, a tua presença. Eu que agradeço mais uma vez o convite e, de novo, me coloco à disposição sempre que precisar. Que ótimo. E aguardamos você também, a sua companhia no próximo domingo. Obrigada e até lá. Faz sentido. Com Fabiana Sparrenberger e convidados.